Vamos para a mensagem de hoje? Pega, por favor, a tua Bíblia e abra comigo lá em Neemias. Neemias, capítulo de número 4. Os irmãos estão me ouvindo bem direitinho aí? Sim ou não? Glória a Deus. Neemias, capítulo de número 4. Versos de número 7, a partir dos 7. Vamos ler o 7, o 8, o 9. Em nome de Jesus. Quem encontrou? Amém? Leia comigo, diz assim: E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias e os árabes, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, e iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos, para virem guerrear contra Jerusalém, e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Amém, pessoal? Diga graças a Deus. Irmãos, esse texto fala a respeito da reconstrução de Jerusalém, da reconstrução da cidade santa. Jerusalém, por muitas vezes, irmãos, ela foi sitiada pelos inimigos, ela foi atacada pelos inimigos. E Neemias, ele foi o propulsor da reconstrução da cidade, dos muros de Jerusalém. Pouco tempo depois que o povo de Israel sai da Babilônia, onde eles estavam escravizados 70 anos, eles voltam para Jerusalém e encontram a cidade assolada, encontram os muros da cidade derribados. Lembrando que naquela época as cidades, elas precisavam ser cercadas de muro, né, pela segurança do povo, não só de demarcação de limites, mas também por questão de segurança, né? Então os muros estavam derrubados e as portas da cidade haviam sido queimadas a fogo. Irmão, e todas essas tristes notícias, elas chegaram até aos ouvidos desse homem chamado Neemias. Muitas pessoas até pensam que Neemias, só por ele ter um livro, né, na Bíblia, ele foi um sacerdote ou algo desse tipo. E, na verdade, Neemias, ele não era nada mais, nada menos que um copeiro do rei, se eu não estou equivocado, o rei da Pérsia. Então, irmãos, a Bíblia diz que quando ele ouviu de tudo isso que estava acontecendo na cidade dele, com o povo dele, com a família dele, ele colocou um propósito no coração. Que propósito, pastor? O propósito de restaurar Jerusalém, o propósito de restaurar os muros quebrados, o propósito de trazer não só a segurança, mas a dignidade que aquele povo havia perdido. Quem está entendendo até aqui? Está dando para entender? Amém, pessoal? Irmãos, e só abrindo um comentário aqui, nós precisamos ser como Neemias. A gente precisa deixar o Senhor tocar o nosso coração e nos dirigir para lutar pela nossa casa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu estava falando aqui no domingo, irmãos, que a volta do Senhor está próxima, as coisas estão acontecendo, as pessoas estão morrendo, né? E às vezes a gente não despertou para essa realidade. Às vezes a gente ainda não despertou para buscar pela nossa família. Às vezes o casal está com um problema no casamento, às vezes é um filho que está nas drogas, está na rebeldia, e a pessoa ainda está dormindo, a pessoa não vem orar pela família, a pessoa não vem à igreja. Meu irmão, desperta, é tempo de clamar, é tempo de buscar o Senhor pela salvação da nossa casa. Glória a Deus. É algo que você precisa colocar no seu coração, é algo que você tem que ter como propósito. Eu vou fazer como Neemias, eu vou restaurar minha família no poder da fé. Glória a Deus ou não? Eu vou buscar a Deus para Deus restaurar minha casa, eu vou buscar a Deus para Deus abençoar minha família. Irmão, esse tem que ser um propósito do nosso coração. Amém,
gente? Esse tem que ser um alvo, isso tem que ser uma meta na nossa vida. Meu irmão, é impressionante. É impressionante. Um dos homens de Deus da Bíblia que eu mais gosto é Neemias. Sabe por quê? Porque ele não era ninguém, hipoteticamente, especial. Mas a atitude, a decisão que ele toma de restaurar Jerusalém, de buscar por aquele povo, de ver o seu povo com dignidade, de ver a cidade restaurada, isso aí é algo maravilhoso. Eu espero que você e eu sejamos Neemias nessa noite, com um propósito firme de abençoar a nossa casa. Glória a Deus ou não? Amém, pessoal? Então, meus irmãos, esse é Neemias, né? Esse era Neemias, um homem que, tocado por Deus, colocou o propósito no coração de restaurar Jerusalém, de restaurar o seu povo, de restaurar a dignidade da sua família. Meu irmão, nós temos que ser como Neemias. Glória a Deus. Agora, irmãos, 3 coisas aconteceram aqui que me chamam muito a atenção. A primeira delas, a Bíblia diz que quando Neemias começa a trabalhar na restauração da cidade, a Bíblia diz que ele já tinha tapado os muros quebrados, os muros já estavam se colocando de pé novamente, ou seja, ele já estava fazendo a obra que Deus havia chamado ele. Amém, pessoal? O que aconteceu? Sanbalate, Tobias, os amonitas e outros inimigos se levantaram contra essa obra. Se levantaram. Se você ler novamente versos 7, nós estamos lendo Neemias capítulo 4, versículo 7. Diz assim, ó: e sucedeu que, ouvindo Sanbalate e Tobias e os árabes e os amonitas e os asdoditas, que tanto ia, olha a palavra aí, ó, crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começavam a tapar. O que aconteceu? Iraram-se sobremodo. Irmão, olha aqui para mim. Irmão, isso aqui me chama muita atenção. Isso aqui é muito forte. Você vê que Neemias começa a restaurar o muro já estava sendo tapado, a cidade já estava se levantando, os inimigos ficaram irados e se levantaram contra aquilo. Quem está entendendo, pessoal? Irmão, diz para mim se não é exatamente assim que acontece na vida do crente. Meu irmão, olha aqui para mim, por favor. Toda vez que você colocar um propósito de Deus no seu coração, os inimigos vão se levantar. Se tem uma coisa que deixa o diabo irado contra qualquer servo de Deus, é o servo de Deus estar fazendo a vontade do Senhor. É o servo de Deus estar fazendo aquilo que Deus colocou no coração. Meu irmão, Neemias começa a fazer a cidade crescer. E aí os inimigos irados se levantaram contra eles. É assim que acontece na vida da gente, pessoal. É assim que acontece na sua vida. Não estranhe, meu irmão, se de repente o teu crescimento começar a incomodar as pessoas. Não estranhe, meu irmão, se de repente a prosperidade da tua família começar a incomodar certas pessoas. Isso aí é um levante do diabo. O diabo está irado com o teu crescimento. Quem está entendendo, pessoal? Meu irmão, se tem uma coisa que deixa o diabo furioso, é ver um servo de Deus crescendo. Quando Sanbalate, quando Tobias viram os muros crescendo, eles ficaram irados. Não é à toa, meu irmão, que muita gente diz assim: pastor, de repente uma luta veio, de repente um levante da minha casa, até a pessoa da minha própria família se levantando contra mim, pastor. Pastor, o que é isso? Sabe o que é isso, meu irmão? Você está crescendo e o teu crescimento está incomodando o inferno. O teu crescimento está mexendo com as pessoas, ou seja, o diabo que usa aquelas pessoas está incomodando elas, está fazendo elas ficarem iradas com o teu crescimento. Quem está entendendo? Irmão, é sempre assim que acontece. Foi assim no tempo de Neemias, foi assim no tempo do Senhor Jesus, que o evangelho ia se espalhando, as pessoas iam ficando curadas, e os fariseus queriam matar Jesus, ficaram irados querendo tirar a vida de Jesus. Foi ou não foi assim que aconteceu?
Meu irmão, e é assim também nos dias de hoje, né? Não se assuste, meu irmão, se quando você colocar um propósito sério de Deus no teu coração, o diabo começar a se levantar. Isso aí é natural. Até isso é até um bom sinal. Isso é um sinal que você está na contramão do diabo. Se o diabo está irado, é porque você está agradando a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Porque o diabo ele só fica feliz, meu irmão, quando você está agradando ele. Se você está agradando a Deus, é lógico que ele vai se irar contra você, ele vai se irar contra a tua família, ele vai se levantar. Está aí, meu irmão, vamos ler de novo, ó. Versículo 7, sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e os árabes, os amonitas, os asdoditas, que tanto iam o quê? Crescendo. O que estava acontecendo com o povo de Deus? Eles estavam crescendo, como você também vai crescer, glória a Deus. Mas quem cresce tem que ficar preparado para as pedradas. Pergunta para o teu irmão do lado aí, você está preparado para as pedradas? Quem entendeu? Sabe por que eu estou falando isso? Ninguém atira pedra em árvore que não tem fruto, irmão. A árvore que não tem fruto, ninguém atira pedra não, só atira pedra que tem fruto. Está aqui a prova disso, ó. A cidade estava crescendo, aquele povo, irmão, eu vou dizer para você, o antissemitismo, né, é uma coisa que não dá para entender. Por que o mundo tem tanto ódio dessa nação? Aí a explicação é essa. É Deus. É um povo que cresce, é um povo que vence. Onde vai, é como diz a palavra, é como a árvore viva, que dá fruto fora da estação. Diga glória a Deus. Meu irmão, os inimigos, Sambalate, Tobias, entre outros, viram o crescimento, ouviram falar do crescimento daquele povo, da restauração da cidade, e eles ficaram irados. Não é à toa, meu irmão, que talvez alguém no seu trabalho tenha ficado irado com você. Vê o teu crescimento, vê você ganhando um pouquinho mais, vê você se destacando, vai se levantar, vai se levantar. Isso aí, meu irmão, é praticamente certo. Quem está entendendo? Isso é praticamente certo. Agora, se você é aquela pessoa que não quer levar pedrada, meu irmão, então dá o lugar para outro. Dá o lugar para outro. Porque na vida, quem cresce, quem se destaca, quem faz a diferença, incomoda os outros. Quem está entendendo? Agora, pessoal, não leva para o lado pessoal. Não leva para o lado humano. Ah, eu odeio aquela pessoa. Meu irmão, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Aquilo ali é espiritual. Olha o que diz lá em Efésios capítulo 6, a partir do versos 10. Você está entendendo a mensagem, sim ou não? Irmão, é muito forte. Deus está falando muito ao meu coração através dessa palavra. Eu não vou pregar ela só hoje não, vai ter outras mensagens a respeito de Neemias. Olha só, Efésios capítulo 6, a partir do versos 10. Ele já começa dizendo assim: no demais, irmãos meus, faz o quê? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém, pessoal? Irmão, veja só, a palavra de Deus está deixando bem clara que a nossa luta, ela não é humana, ela não é contra carne, ela não é contra sangue, e sim ela é espiritual. Quem é que estava usando Sambalate? Quem é que estava usando Tobias, pessoal? Quem era? O diabo. O diabo vendo o crescimento daquele povo, vendo Neemias fazendo uma grande obra para Deus, se levantou. Assim também como se levanta, meu irmão, quando você começa a vir à igreja. Eu falei até domingo aqui do caso da mulher, né, que veio falar para mim, estava congregando, estava participando, um dia veio dizer: pastor, eu vou sair. Pouco tempo depois, né,
eu vou sair porque meu marido está pegando meu pé. Pouco tempo depois ela saiu e eu encontrei ela numa feira da cidade, né, onde tinha vários boxes, tinha restaurantes, tinha os bares. Encontrei ela e o marido no bar. Ou seja, irmão, eu vou dizer para você, a luta é espiritual. Se você não tem olhos espirituais, se você não tem discernimento espiritual, você vai levar para o pessoal. Aí você começa com intriga, você começa com fofoca, você começa com briga, você começa com perseguição. A coisa é espiritual. Se é espiritual, como diz o apóstolo Paulo, meu irmão, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quem está entendendo, diga amém. Se é espiritual, você tem que buscar o Senhor. Se é espiritual, você tem que se fortalecer na presença de Deus. Só assim você vai vencer Sambalate, só assim você vai vencer Tobias. Quem está entendendo, diga amém. Amém, pessoal? A nossa luta é espiritual. Às vezes é uma vizinha, não é não? Às vezes é uma pessoa, um colega de trabalho. A pessoa está lá e fica perseguindo. Meu irmão, tudo isso aí é demônio. Tudo isso aí é espiritual. Tudo isso aí é espiritual. Pode orar, pode jejuar, pode colocar o nome da pessoa nas tuas orações, que Deus vai fazer a obra em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora uma coisa, se você ler o versículo 11 novamente, ele diz: revestivos de toda a armadura de... O que é a armadura de Deus, pessoal? Quem sabe? O que é a armadura de Deus? A palavra. Você tem que estar com a palavra no teu coração. Glória a Deus. Essa é a armadura. Amém, pessoal? Aí ele diz: para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Meu irmão, você quer vencer essas ciladas do diabo? Amém ou não? Então você tem que se revestir da palavra, do poder de Deus. Isso aí é cilada, isso é coisa maligna. Olha o que Sambalate e Tobias eles aprontaram. Volta lá. Vamos voltar para Neemias capítulo 4. Glória a Deus. Então o primeiro entendimento que nós estamos aprendendo hoje: toda vez que você colocar no seu coração fazer algo para Deus, se firmar com Deus, andar na presença de Deus, o diabo vai se levantar. Toda vez que você começar a crescer em algo na vida, começar a se destacar no trabalho, começar a se destacar na família, o diabo vai usar pessoas no trabalho, na família, para começar a te perseguir. Meu irmão, isso é a coisa mais normal que existe. Mais normal. Por isso você tem que se fortalecer. Você tem que buscar Deus para você resistir e para você vencer em nome de Jesus. Quem quer vencer, diga amém. Agora o verso de número 8. Vamos para o versículo 8. Ele diz assim, ó: e ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Diga assim comigo: Satanás usa distrações para tirar o servo de Deus do propósito. Quem entendeu? Meu irmão, isso aqui é muito forte. O diabo vai usar distrações para tirar você do propósito. Cuidado com isso. Cuidado. Nós lemos lá em Efésios 6:11 que ele usa astutas ciladas. Pastor, que astutas ciladas são essas? Exatamente isso. As distrações. Meu irmão, olha aqui para mim. Cuidado com as distrações. Porque Satanás ele vai usar a guerra. Ele vai usar a fofoca. Ele vai usar qualquer coisa para tirar você do foco das coisas de Deus. Cuidado com isso. Irmão, esse talvez é um dos motivos que mais afastam as pessoas da presença de Deus. O que, pastor? As distrações. Você vê que Sambalate e Tobias começaram uma rixazinha, né? Uma guerra. Tudo isso para quê? Para atrapalhar a reconstrução dos muros, para atrapalhar o propósito que Neemias havia colocado no coração. Irmão, olha aqui para mim. Quando o diabo não consegue te vencer, ele usa as distrações para fazer você cair. Posso falar uma coisa? Posso ou não posso? Irmão, até você que está assistindo essa mensagem em casa, cuidado com as distrações. Sabe por quê? Desde que inventaram esse negócio de celular,
internet, rede social, irmão, as pessoas andam distraídas, estão deixando de ter comunhão com Deus. Se você não concorda, problema seu. A verdade, o fato é esse. Meu irmão, cuidado, porque o diabo vai usar qualquer coisa para distrair você e tirar você do propósito. Eu já vi muita gente, irmão, que às vezes a pessoa está bem, está ali fazendo a obra de Deus, está bem ali congregando, buscando a Deus. Aí o inimigo começa a usar distrações, começa a usar coisa daqui, começa a usar coisa dali. É uma fofoquinha, é uma rixazinho um com o outro. Tudo isso aí é estratégia. Tudo isso aí é cilada do diabo. Foge disso. O apóstolo Paulo disse para Timóteo, filho dele na fé, que o servo de Deus não se embaraça com as coisas desse mundo. Foge disso em nome de Jesus. Foge das distrações, meu irmão. Foge das distrações. Prioriza o teu propósito. O teu propósito não é servir a Deus, amém ou não? O teu propósito é ser fiel a Deus. Então prioriza isso. Não perde o foco não. Fala para a pessoa do seu lado, não perde o foco não. Cuidado, meu irmão, com as coisinhas. A Bíblia diz que o que destrói é as raposinhas. Vamos lá para Cantares. Abre aí em Cantares. Lógico, irmão, quando você sabe usar as coisas, não há problema nenhum. Falei do celular, da internet. A pessoa que sabe usar é uma benção. Amém ou não? É uma benção. Eu mesmo uso a internet, né, para ganhar dinheiro. Eu uso a internet para evangelizar. Quando a pessoa usa para o bem, glória a Deus. Mas quando a internet que está usando você, não é você que usa ela, é ela que está te usando, aí, meu irmão, o negócio está difícil. Quem está entendendo? Você tem que priorizar o teu propósito. Foi assim, irmão, que Satanás conseguiu esfriar o amor, sabia? Quem está entendendo? Foi assim. Foi assim que Satanás conseguiu esfriar o amor. Foi assim que Satanás conseguiu entrar dentro das igrejas, esfriar o crente, com distração. O mundo está cheio de distração, irmão. Está cheio de coisa aí. É carnaval, é BBB. Depois Sambalate está lá, ó. Quem está entendendo? Aqui é assim, meu irmão. Aqui a gente fala a verdade. O negócio é esse. Crente que passa dia e noite esse negócio de Big Brother. Quando é que essa miséria vai falir? 30 anos estragando o país. Isso aí é uma perdição para a família. Verdade, irmão. Pode até depois derrubar o vídeo, se quiser derruba. Mas a verdade é essa. Aí o servo de Deus, que era para estar ao lar, se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, misericórdia. Vou nem falar mais não, ok? É complicado, mas a Bíblia alerta. Olha aqui, ó. Cantares capítulo 2. Se você não achar Cantares, você pode procurar Cântico dos Cânticos. A mesma coisa. Alguém tem a Bíblia aqui, o nome é Cântico dos Cânticos aqui? Tem, Yara? Bom. Cântico dos Cânticos. Cantares. Capítulo 2, versos 15. Quem está vivo, diga amém. Fica vivo, irmão. Pelo amor de Deus, não desanima não. Olha aí, ó, versículo 15, ele diz: apanhai-me o quê? As raposas. Mas as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Irmão, a palavra de Deus está mandando apanhar as raposas, né? Às vezes a gente só foca os problemas grandes, né? Mas o que está realmente destruindo não é a raposa, é a raposinha. É aquela coisa pequena, é aquela distração. Olha aqui para mim, é aquela distração que está roubando tua intimidade com Deus. É aquela amizade, aquele sambalate sem vergonha que
está te desviando. Verdade, irmão. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. O mundo está do jeito que está, meu irmão, porque ninguém respeita a palavra de Deus. A verdade é essa. Aí começa a se distrair com muita coisa no mundo. Cuidado com as distrações. Sambalate e Tobias estavam usando a guerra para fazer eles parar. Se você não vigiar as distrações, meu irmão, quando você vê, você tá morto na fé. Você está frio, você está gelado. Você não tem espiritualidade para nada. Não tem. Já falei aqui, canso de falar aqui na igreja. Irmão, tem pessoas que quando começa o culto, ela não consegue fechar o olho para orar, não consegue. Não consegue, não tem concentração. Ah, pastor, mas isso é um problema que eu tenho. Não, irmão, é esfriamento, é espiritual. Se o problema que você diz ter, se realmente é um problema, pode ter certeza, é espiritual, não é físico não. Não é físico não, é espiritual. Falta intimidade, falta comunhão com Deus. As distrações desse mundo estão te afastando do propósito. Neemias tinha um propósito firme: eu vou restaurar Jerusalém. Sambalate e Tobias estavam usando a guerra para distrair eles, para tirar a atenção deles do que realmente importava. Meu irmão, olha aqui para mim. O que realmente importa é a tua comunhão com Deus. O que realmente importa é a tua fé inabalável. É isso que você tem que priorizar. O propósito, o chamado de Deus para a tua vida. Isso é o que realmente importa. Amigos, pessoas, cargos e fama, tudo isso passa. Mas a tua amizade com Deus, a tua intimidade com Deus tem que ser a tua prioridade. Tem que ser o teu propósito de vida e de existência. Quem está entendendo, diga amém. Volta lá, vamos voltar. Neemias capítulo 4, versos 8. E ligaram-se entre si. Você vê que eles entraram num acordo, né? Foi uma estratégia mesmo que eles usaram. Uma estratégia, né, para distraí-los. E ligaram-se entre si, todos, para virem guerrear contra Jerusalém. E para o que, gente? Os desviarem do seu intento. Irmão, olha aqui para mim. Cuidado com aquela pessoa que de repente se aproximou de você. É no trabalho, é no colégio, voltou às aulas aí, né, que eu estou sabendo. Aí o jovem muda de classe, muda de colégio. Cuidado, hein? Ó, ei, olha aqui dentro dos meus olhos azuis, cor de bebê. Cuidado, hein? Cuidado, hein, DVD? Cuidado com essas amizades aí. Cuidado, hein, Samuel? Tô de olho, hein, Samuel? Outro dia eu passei quase em cima do Samuel. Tu lembra, tu viu? Tava tu um bocado de menino aí da tua idade assim. Eu passei de carro assim bem pertinho, até buzinei. Era eu, ó. Tu reconheceu? Não, mas ele não estava fazendo nada errado não, tá, gente? Eu tô só dizendo assim, ó. Tô de olho, hein? Mas a gente brinca assim, pessoal, mas é verdade. A pessoa se aproxima de você, sabe, do nada assim. Aí começa a falar mal da tua igreja, começa a falar mal da tua fé. Vixe, meu irmão. Ó, 3 coisas que se alguém vier falar mal pra mim, eu meto o pé. Falou mal pra mim, eu já meto o pé. Já mando catar coquinho, arranjar um lote pra capinar, já falo assim já. É sério. Primeiro, falar mal da minha fé, do meu Deus. Meu irmão, veio para falar mal da minha fé, do meu Deus, eu já digo assim, ó, pega o beco, vaza, não quero você perto de mim não. Deus me livre. Ou você acha que eu, jovem, estou até hoje no altar porque eu coloco esse tipo de gente do meu lado? Falou mal da minha fé, meu irmão, não respeitou meu Deus, pega o beco, quero nem papo com você. Esse é o primeiro. Segundo, falar mal da minha esposa. Ah, meu irmão, eu sou o bonzão para você, mas minha esposa não é. Você é meu inimigo número 1.
Não gosto da minha esposa, não gosta de mim. Fato. Não gosto da minha esposa, não gosto do meu filho, vai querer o que comigo? Vai pra lá, meu irmão, sai pra lá, Jaburu. Deus me livre, em nome de Jesus. Sério? Não, não gosto da tua esposa, ela é enjoada. Pois é a minha enjoada. É a minha enjoada e ponto. Eu gosto assim, eu gosto de enjoada. E terceiro, meu irmão, não fale das pessoas que realmente estiveram comigo na hora que eu precisei. Porque o amigo de verdade não é aquele que está ali quando tu está bem, não. É aquele que está na fossa contigo. Está no poço. Aquele é de verdade. Quando não teve um para estar contigo, ele estava ali. Meu irmão, desse aí você não fala mal perto de mim, não. Porque se falar, vai ouvir. Quem está entendendo? Tudo isso aí, sabe o que é? Distração. O diabo usa essas coisas para te tirar do foco das coisas certas. Usa ou não usa? Quem está com frio, diga amém. Desliga uma máquina aí. Pastor, o senhor está com raiva? Eu estou não, irmão, eu estou de boa. Hoje eu estou um doce que só uma rapadura. Olha, versículo 9. Vamos para o versículo 9 para a gente terminar. O que a gente faz quando o inimigo se levanta e tenta nos tirar do propósito das coisas de Deus? Versos 9. Porém, o que eles fizeram? Nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Diga assim comigo: orar e vigiar. Agora fala como se você tivesse comido, sabe, com a barriga cheia, assim, está bem satisfeito. Vai lá, orar e vigiar. Amém ou não? Meu irmão, quando o inimigo se levantar, pastor, eu estou crescendo, estou me destacando, o diabo está se levantando usando um monte de pessoas. O que eu faço? Ora e vigia. Orar primeiro para se fortalecer, vigiar para que o inimigo não ache brecha. Irmão, o inimigo ele vai procurar todo tipo de brecha na hora que você estiver crescendo, para usar aquela brecha contra você. É ou não é verdade? Então o que você tem que fazer? Vixe, já desanimaram, gente. O que tem que fazer? É orar e vigiar. Meu irmão, posso falar? Tem crente, meu irmão, que a pessoa parece que está dormindo. Ainda não despertou, não acordou para a realidade. O diabo está atacando de todos os lados. É uma luta em cima de luta. E a pessoa ainda está faz alguma coisa, Deus, faz alguma. Quem tem que fazer é você, meu irmão. Você que tem que fazer, que você tem que botar a cara no pó. É orar, é vigiar. Vigiar no trabalho, vigiar na escola, vigiar as pessoas que estão ao seu lado. Orar e vigiar, foram isso que eles fizeram. Nós estamos fazendo uma grande obra para Deus. Vamos orar, vamos vigiar, porque isso aí é levando o inimigo. Meu irmão, Deus está falando hoje aqui nessa noite. Deus está usando aqui, meu irmão. Recebe essa palavra. O diabo está se levantando. O que você está fazendo? É só o inimigo que vai atacar? Você não vai atacar também não? Você vai ficar só na defensiva? Vai só ficar levando pedrada? Ataca também. Ora, consagra, acorda nas madrugadas, jejua. Esse demônio não pode mais do que Deus, não. Esse Sambalate, esse Tobias não são nada diante de Deus. Você tem que se levantar, irmão, em nome de Jesus. Aí está vendo a família atacada, o filho está nas drogas, a outra está na prostituição. E o que você está fazendo, papai? O que você está fazendo, mamãe? Acorda, vamos orar. Quarta-feira é de estar na igreja, é diante do altar, de joelho dobrado. É orar e vigiar, em nome de Jesus. Vamos lá para 1 Pedro capítulo 5. Meus irmãos, é verdade. Me desculpe ser sincero, né? Ser franco, mas aí às vezes dá até uma agonia na gente. Jesus, que a pessoa não vai despertar, não. O diabo está acabando com a família dela. E a pessoa não desperta para orar, não desperta para vir à igreja, fazer uma campanha, uma corrente. Pastor, o que o senhor está fazendo na igreja aí, pastor? Eu vou fazer com o senhor, vou viver a mesma fé. Esse mês é o mês da preservação da família. Vamos lutar por isso, em nome de Jesus. Está chegando o carnaval aí, daqui a pouco está todo mundo, olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? E você vai fazer o quê?
Não, pastor, enquanto ele estiver pulando o carnaval, eu vou estar de joelho dobrado por ele, em nome de Jesus. Aí a coisa vai mudar em nome de Jesus, amém ou não? Enquanto ele estiver lá usando a cabeleira do Zezé, você vai estar lá se revestindo do poder, em nome de Jesus, glória a Deus ou não? Mas tem que fazer alguma coisa, gente. De braços cruzados a coisa não muda não. Pastor, vou viver a mesma fé que o senhor, vou estar na igreja, vou morar, vou trazer fotografia, vou trazer peça de roupa. Pode trazer, irmão, não vamos botar no altar aqui, ó, vamos botar no altar. Pode trazer, o altar tem fogo, esse altar tem fogo. Esse fogo me queima, esse fogo queima você. A palavra que está saindo daqui é fogo. Então, em nome de Jesus, desperta, irmão, desperta para orar, é tempo de orar. Olha o que diz aqui, 1 Pedro 5,8, ele diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo vosso... Quem eram os adversários de Neemias? Quem era? Sambalate, Tobias? Quem era, gente? O diabo. É ele que é o nosso adversário. O diabo é o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Esse é o papel dele, irmão. O papel do diabo é isso. É azucrinar a vida do crente sempre. Você vai fazer o quê? Vai aceitar, vai baixar a cabeça, vai ficar chorando, meu Deus, misericórdia. Não, meu irmão, se levanta. Se levanta com uma oração de fervor. Já assistiu aquele filme, O Quarto de Guerra? Entra na tua casa e começa a falar com as paredes. O marido é meu, o filho é meu, Satanás não vai levar não. Glória a Deus ou não? Posso ouvir um glória a Deus aqui ou não? Versos 9, ele diz assim: o qual resistir firmes na fé. É isso que você tem que fazer, meu querido irmão. Você tem que resistir firme na fé, glória a Deus, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Já viu aquela pessoa que parece que o sofrimento dela é maior do que o de todo mundo? Todo mundo sofre, mas a mais sofrida da igreja é ela, é ele. Não, meu irmão, a Bíblia está dizendo que as mesmas aflições todo mundo está passando. Você está passando a sua e eu passo a minha, e assim nós estamos passando as mesmas aflições. Mas o que vai fazer toda a diferença é se você vai resistir firme na fé ou não. Quem está entendendo? Sabe o que o Neemias ele fez? O que o Neemias mandou fazer? Neemias mandou um recado. Eles estão querendo impedir a obra, estão querendo que eu desça aqui dos muros para ficar implicando com ele, brigando, guerreando com eles. Nada disso. Volta lá para Neemias capítulo 6 para a gente encerrar. Capítulo 6, versos 3. Olha que forte isso aqui, irmão. Eu estou maravilhado. Vou pregar isso aqui, só não sexta-feira, porque é o curso fé, né? Mas vou pregar quarta que vem, vou pregar no domingo, você vai ver. É forte, irmão, é muito forte. Olha aí, ó. Versos 3. Capítulo 6, versos 3, ele diz assim: enviei-lhes mensageiros. Isso aqui é Neemias, dizendo: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Glória a Deus. Porque cessaria esta obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Meu irmão, o recado de Neemias foi curto e grosso. Foi papo reto. Estou fazendo uma grande obra, não vou parar não. Não vou descer não. Fica aí com as tuas implicâncias, fica aí com as tuas perseguições. Eu vou focar naquilo que Deus me deu, na obra que eu propus no meu coração. Diga glória a Deus. Meu irmão, a Bíblia diz que Jesus, ele suportou a cruz e desprezou a afronta. É isso. A fé é isso. Resistir firme na fé é isso. Carrega a tua cruz, não liga para a torcida, meu irmão. Vai firme com Deus, que lá no final você e a sua casa vão servir ao Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor bem forte, que Ele merece, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmão? Você está fazendo uma grande obra, não pode parar. Amém? Fale para o seu irmão, diga: você está fazendo uma grande obra, não pode parar. Que obra é essa, pastor? É a obra de casa? É a alvenaria? Não, meu irmão, é a obra de Deus, que é orar pela sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus.